Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? O que o Gil falou aqui, ele até entrou um pouco do meu tema que eu vou ministrar, né? Nem falei para ele, Marcos 4, versículo 37, que fala sobre o barco, né? Eu falei, mas uma confirmação da palavra do Senhor. Irmãos, que culto maravilhoso ao decorrer do culto dos louvores, é como o Senhor falou ao meu coração. E eu acredito que o Senhor falou também com você que entrou por essa porta, né? E o Senhor falou ao meu coração e ardia mais ainda porque Ele dizia, aquietai-vos, né? Aquieta a tua alma, né? Aquieta-te, porque é o Senhor que está no controle, né? Então, não sei se o Senhor nessa noite está falando para alguém aqui, aquietai-vos, aquieta porque é Deus que está no controle, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35, Evangelho de Marcos, né? É a palavra que o Senhor gerou ao meu coração para ministrar para a igreja. E o Senhor falou comigo ao decorrer de eu ler ela. E eu creio que o Senhor também quer falar com a igreja, amém? Diz a palavra do Senhor assim, o título da palavra diz, Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns para os outros, mas quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Senta glorificando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava sentado ontem na minha mesa e lendo essa palavra que o Senhor gerou no meu coração. E eu comecei a entender, né, ao chamado do Senhor na vida dos discípulos, né? E eu comecei a meditar e falei, meu Deus, o Senhor, quando Ele chama o povo dEle, quando Ele escolhe as pessoas para adorar a Ele, Ele tem algo para dar e para oferecer, né? E nós vamos ver aqui, irmãos, os irmãos conhecem essa palavra, eu acredito que todos já ouviram, já pregaram, mas o Senhor nessa noite, Ele quer falar mais uma vez sobre a tempestade, que Ele é Deus que acalma a tempestade das nossas vidas. Mas hoje de manhã, vamos lá falar de novo, Daiane, sobre a escola dominical, sobre Ruth, né? A
Deus. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado, mas ele disse para os discípulos: olha, até aqui eu já fiz, já ministrei, já ensinei a esta multidão qual o caminho, qual a atitude que tem que tomar. Então Jesus ensinou para aquela multidão que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, e quem fosse por ele ia ser salvo. Aí Jesus falou: agora vamos se retirar, porque lá na frente, lá na outra margem, tem alguém mais necessitado que precisa da minha ajuda. Nessa noite, quantos de vocês precisam da ajuda do Senhor? Nessa noite, quantos de nós precisamos da voz do Senhor falando conosco? O tempo todo o Senhor tem falado ao meu coração. O tempo todo o Senhor tem falado com a igreja que é momento de nós levantar e agir. É momento de nós levantar, regaçar as nossas mangas das nossas camisas e levar a palavra do Senhor. E Noemi fez isso. Quando ela viu que não tinha mais solução, não estou saindo da palavra, é a mesma coisa para mim entrar na palavra. Quando Noemi viu que não tinha mais solução naquela terra que ela estava, mas ela viu uma voz que veio do alto do céu, usado por alguém dizendo: olha, lá em Belém, aonde é uma cidade que é de providência de pão, lá está prosperando. Noemi rapidamente disse: epa, olha Ruth, olha Orfa, vamos se levantar. Eu preciso voltar até onde Deus me colocou. É tempo de eu levantar, é tempo de eu ir para lá, porque Deus tem maná para mim. E nessa noite do Senhor Jesus, Ele tem maná para você nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi com os discípulos e disse: vamos entrar ao barco. E ele deixou da multidão, o levantou consigo os discípulos e entrou no barco. E quando eles entraram no barco, Pedro, Tiago, João e André, foram esses 4 discípulos que Jesus escolheu ali no mar da Galileia. Aonde Jesus estava? Jesus tirou aqueles 4 homens dali. Aí disse: agora aqui não é o seu aposento mais, não é o seu lugar. Vocês vão ter que andar comigo, porque eu escolhi. Nós não temos aí, quando 2 anos já vai se fazer. Que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Se foi Jesus que te escolheu, então por que você está sentado? Por que você está calado? Por que você está incomodado? Deus essa noite disse que Ele te escolheu. É para você levantar e fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Se é para pregar, você pregue. Se é para orar, você vai orar. Se é para interceder, você vai interceder. Mas o importante nessa noite, Deus quer que você saia do seu comodismo. Como Jesus fez com os discípulos. Porque no nosso trabalho nós damos conta de tudo. Eu sempre gosto de falar de mim. No meu trabalho, a minha irmã ali, que não deixou mentir, Fátima não está. Eu entro 6h30 para me dar conta, porque 2h45 eu quero sair. Então, para mim sair nesse horário, eu entro cedo. Eu me esforço. Tá meu esposo, eu acordo primeiro que ele. 4h45. O meu compromisso com a hora, com o tempo. E porque a casa de Deus, às vezes nós deixamos relaxadamente. Às vezes, amanhã eu vou, hoje eu não vou. Não, se Deus está te dando oportunidade hoje, venha. Porque talvez amanhã, como o Gil disse, você não vai ter a reserva. Mas se você se encher hoje, amanhã você está abastecido. Porque se não der para você vir amanhã, você vai dizer: eu tenho reserva dentro de mim. Eu estou transbordando, por quê? Porque ontem Deus me deu a oportunidade de eu estar na casa dele. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos, como de costumes e de experiência, eles ficaram em pé, ali dentro daquele barco, olhando o movimento do mar. Mas a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Jesus, ele é lindo, ele é tão calmo, tão sereno. Ele simplesmente pegou uma almofada e disse: agora eu vou me repousar, agora eu vou descansar. Porque Jesus
aqui e ministrar é tão fácil. Eu nem me tremo, mas quando diz rosta na escala, agora a escala de louvor, eu me tremo. Mas eu estou pedindo sabedoria do Senhor e falei que o Senhor vai me preparar, porque é uma coisa que eu gosto. Por quê? Deus me tirou lá do centro de Macumba, aonde outra hora assombrava Satanás, eu pulava. E porque para o Senhor eu não posso ter essa oportunidade, Deus vai me capacitar, porque o meu Deus está dentro de mim. Ele vive e Ele reina para sempre. E esse Jesus está dentro de você. Esse Jesus quer que você levanta. Esse Jesus quer que você faça o que Ele te mandou fazer. Para de viver, eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo. Sim, nós conseguimos, porque a palavra de Jesus disse: tudo possamos naquele que nos fortalece. Se Jesus te fortalece, você consegue. Porque o Senhor Ele dá respaldo para nós na palavra dele. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus deitou, colocou sua cabeça no travesseiro ali na almofada. E a Bíblia diz que veio um temporal muito grande. Não foi de chuva. Não. De chuva não foi. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que foi de um vento. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde eles estavam, no mar da Galileia, era cercado de montanhas. Então quando o vento vinha, eles agitavam a água. Mas a Bíblia diz que nesse dia, quando os discípulos estavam, veio uma tempestade maior, que os discípulos começaram a ficar apavorados. Mas nós nunca vimos essa tempestade de vento. Não, quanto tempo a gente jogou-se no mar a pescar, veio chuvas, veio os ventos que a gente conseguia controlar o barco. Mas hoje está difícil. Eu acredito que Pedro disse para André, disse para Aline, para João: não, hoje está diferente. O que está acontecendo? Logo hoje que Jesus está dentro desse barco, está acontecendo essa tempestade de vento muito grande. Talvez eles estavam confiando na força deles. Mas a Bíblia diz que Jesus continuou dormindo. E a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que, aleluia, que quando Pedro começou a olhar aquele vento, aquela tempestade tão grande de vento, tão forte, aquele temporal tão forte de vento, que a Bíblia diz que a água começou a subir por cima deles e cair dentro daquele barco. E nós sabemos que se o barco começar a encher de água, ele afunda, né? Só que talvez eles poderiam dizer: se afundar, nós sabemos nadar. Mas o vento era muito forte, a onda era muito alta. Eles sabiam que eles não iam conseguir sobreviver. Por quê? Porque era muito grande. E às vezes, na nossa vida não é diferente. Às vezes Deus permite a tempestade na nossa vida, que não é para nós parar, não é para nós se incomodar, é para nós dobrar os nossos joelhos ao chão, é para nós pegar a palavra do Senhor e começar a comer, e começar a falar com Deus e dizer: Deus, olha, eu sei que o Senhor está comigo, então eu preciso da sua ajuda. E levantou um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco de água. Às vezes, o que você tem colocado dentro do seu barco? O que você tem colocado dentro do seu barco tem te edificado? O que você tem enchido o seu barco tem edificado você, seu vizinho, sua família, sua casa? Deus essa noite está dizendo: se você encher o seu barco de coisas que te atrapalham de ter uma intimidade com Ele, nessa noite Ele quer retirar, e Ele quer trazer bonança dentro do seu barco. Nessa noite Ele quer encher de paz, de alegria, de gozo, de longanimidade, de vontade, de fé, de temperança. É o que o Senhor nessa noite quer encher o teu barco. E ele estava na polpa dormindo. Jesus estava dormindo. Olha a confiança de Jesus. Jesus nessa noite está dizendo para você ter a confiança que Ele te deu. Ele quer que você tenha esperança. Ele quer que você tenha atitude como Noemi teve. Se Noemi estivesse olhando o sentimento dela, ela não teria aquela atitude que ela teve naquele momento. Noemi disse: eu preciso me levantar, porque
e despertando disseram: Mestre, Mestre, quando nós queremos algo de Deus, a gente choramos nos pés do Senhor. A gente não fala assim: Senhor, tu está me ouvindo? Olha aquela causa tão impossível. Olha o que eu tenho orado, Senhor. A gente fala assim para o Senhor. A gente se humilha nos pés do Senhor, né? A gente se derrama nos pés do Senhor. E o Senhor lhe responde. Foi lido aqui. Foi lido que em Números capítulo 23, 19. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é filho do homem que não se arrependa, que não minta. Se Ele te prometeu, Ele cumpre. Está ali, ó. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse para os discípulos: olha, eu estarei convosco todo o tempo. Eu não deixarei vocês sozinhos. Eu estarei em todos os lugares que vocês estiverem. Porque Jesus ensinou para os discípulos. Aí a palavra do Senhor nos disse: porque Ele é filho do homem que não minta. Aleluia! Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Quantas vezes Deus tem falado comigo e com você? Quantas vezes Deus tem falado para você o que Ele vai fazer com você? O que Ele vai agir na sua vida? O que você é capaz nas mãos dEle? Ele não minta. Ele não se arrepende. Porque quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. A palavra dEle é fiel. Ela não volta atrás. E Jesus o tempo todo disse para os discípulos. E Ele, despertando, repreendeu o vento. Aí os discípulos dizem: Jesus, mestre, está tomando a tempestade aí não, o vento? As ondas entrando dentro do barco, as águas. Jesus estava tão tranquilo que Jesus nem sentia a água entrando dentro daquele barco. Porque Jesus falou: eu quero ver até onde eles vão clamar, aonde vai a fé deles. Jesus sabia que eles poderiam repreender o vento, e o vento ia se parar, o vento ia se acalmar. Porque a Bíblia diz, irmão, que o Senhor nos deu poder. Deus não nos chamou não só para nós ficar aqui: Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Não, a palavra do Senhor nos dá respaldo. Ele disse que Ele deu autoridade para nós expulsar os demônios, para nós repreender as enfermidades, para nós curar até os doentes, paralítico andar, mudo falar, cego ver. Aleluia! O Senhor nos deu esse poder e autoridade. E por onde eu e você passar, a palavra de Deus tem que ser levada e pregada. E disse-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: ó mar, acala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança ali com os discípulos. Eu não tenho algumas coisas aqui, mas nem consegui entrar. Mas eu quero deixar algo que eu deixei bem frisado aqui, quando Jesus disse para os discípulos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: ao mar, cala-te, vento. E o vento aquietou. Quando Jesus estava ali naquela margem, como eu disse para a igreja que ele disse para os 4 discípulos, Jesus ensinou para os discípulos que Ele tinha o poder sobre o vento, que Ele tinha o poder sobre o mar, que Ele tinha o poder de curar, que Ele tinha o poder de salvar. Jesus ensinou para os discípulos. E às vezes Deus permitiu aquela tempestade porque foi permissão do Senhor. Não foi porque eles estavam em pecados, não foi porque eles fizeram coisas erradas. Não. Às vezes Deus permite tempestade nas nossas vidas, que nós estamos assim: Senhor, eu estou tão orando, eu oro, eu jejuo, eu consagro a minha vida. E por que vem essa tempestade? É Deus te ensinando. É Deus ensinando você. É porque Deus quer algo mais de você. E eu, quando estava estudando ali, lendo, na verdade, aí o Senhor começou a entrar no meu coração. E eu, depois dos 30, né, a gente
falar, né, que a gente esquece, né? E eu notei aqui, irmão, uma coisa assim que eu comecei a ler, depois eu fui buscando algumas referências. E eu notei aqui que, ó, quem obedece à vontade e à voz do Senhor vai passar pela tempestade. Se Ruth, Noemi, Orfa passaram. Os discípulos passaram. E os discípulos também obedeciam uma ordem do Senhor. Eles obedeciam uma ordem estrita de Jesus. Por quê? Porque eles estavam na vontade de Deus. Eles estavam na vontade do Senhor Jesus. Só que aquela tempestade que veio na vida deles foi para ensinar a eles. Deixa eu só me achar aqui. Que eu escrevo tanto quando falando que está para o Senhor, manda do céu. Porque o que eu escrevo aqui é isso que só vou ler para vocês. Aleluia! Abençoa, Deus. Glória a Deus. Não achei. É porque o Senhor quer aqui. Mas eu estava lendo a palavra do Senhor e quando o Senhor mostrou para ele dizer: vento, acalma-te e aquieta. Ele mandou essa tempestade para os discípulos. Por quê? Foi um ensinamento pedagógico. Lembrei. Pedagógico. Quando o Senhor trouxe aquela tempestade na vida deles, eles precisavam entender que Jesus tinha ensinado eles. Aí a palavra do Senhor fala que essa tempestade que os discípulos sofreram foram diferente da tempestade que Jonas sofreu. Por quê? Porque os discípulos, eles passaram por essa grande tempestade, por esse grande vento. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a voz do Senhor, mas o Senhor estava mostrando para eles que eles foram ensinados a repreender o vento, a repreender a tempestade, a repreender os maus que vinham sobre eles. Mas Jonas, ele
aprendemos aqui. Quinta-feira. Que o nosso Brasil, 9,3% dos nossos jovens, das nossas crianças, estão tendo ansiedade. E os adultos também estão. Mas por quê? Se nós não se apegarmos ao Senhor, se nós não viver essa palavra, porque Jesus saberia que esse tempo iria acontecer. Quando Jesus diz a sua palavra lá, que olha, lança sobre mim toda a ansiedade, porque é Jesus que cuida, é Jesus que está o tempo todo no nosso controle. Nós iremos passar, sim, porque somos humanos, né? Só que nós não podemos perder a fé. Jesus, ele disse, se você passar, eu estarei com vocês. Só que quando nós, irmãos, lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos, o nosso Deus, ele é fiel o tempo todo. O tempo todo Deus vai cuidar de você. Porque se vocês estão tímidos, ainda não tem de fé, aonde está a tua fé? Aonde você colocou a sua fé? Eu não perco a minha fé. O que eu tenho pedido para o Senhor, eu creio que Deus vai cumprir. O que eu tenho colocado nas mãos do Senhor, o Senhor ele vai cumprir, porque o Senhor me fez uma promessa. O Senhor fez uma promessa para os meus pais. Irmãos, e hoje eu vejo, meu pai não está aqui, fez 2 anos, dia 15, que o Senhor recolheu e levou. Mas o Senhor levou, mas Deus edificou a minha família, os meus irmãos. Hoje eu posso dizer que todos os meus irmãos servem ao Senhor. Para os irmãos entender o trabalhar do Senhor, somos em 8 mulheres e 2 homens. 3 com 1 que é só por parte de pai. Então somos 11. Como eu disse para os irmãos que esse trabalha ali no Bom Preço, no açougue, é o Isaac. Ele é só filho do meu pai, mas o Senhor tem promessa também nele. Foi por acaso que Deus trouxe ele e colocou no nosso meio. Mesmo que o inimigo às vezes tira ele do nosso meio, leva para outros caminhos, mas está de pé a promessa do Senhor. E para a glória do Senhor Jesus, irmãos, o Senhor levantou tanto eu quanto as minhas 7 irmãs. Hoje nós temos um grupo, tá? Miriam aí também, um pouco estacionado, mas Jesus é Catarina. E nós temos um grupo de louvor. Nós saímos para louvar os louvores. O grupo de louvor nós saímos. Nós, 8 irmãs. E quando fala assim, joias preciosas, nós somos preciosas do Senhor. Eu sou preciosa do Senhor. Você é igreja. Você é joias do Senhor. Você é diamante do Senhor. Você é pérola do Senhor. Porque o nosso Deus ele não faz exceção de pessoa. Para o nosso Deus somos todos iguais. E quando nós vamos cantar fora, eu falo assim, sempre minhas irmãs jogam para mim, né? Ou para mim, porque a irmã Dulce, que é a mais feminista, as outras mais de louvar. E eu falo para Jesus assim, eu não tenho a garganta que elas têm. Mas como eu disse no começo, Deus vai me aperfeiçoar. E aí então para mim, você vai saltar, você vai falar uma palavra. E quando eu salvo a igreja, eu falo, irmãos, estão vendo aqui? Somos irmãs de sangue, a igreja faz. Jesus fez uma promessa para os meus pais, que iria salvar a minha família. E eu vou para os irmãos e hoje estamos aqui porque o Senhor cumpriu a promessa dele. Então, para a glória do Senhor, eu não me calo de falar do amor de Jesus. Aonde eu chego, eu falo do amor de Jesus. É tão interessante como quando nós chegamos, não temos vergonha. Eu gosto de citar essa palavra. Paulo ele dizia, não me envergonhe do Evangelho, porque isso é poder de Deus. É poder de Deus na nossa vida. Então, aonde eu chego, eu falo do amor de Jesus. Dentro do trem, às vezes estou eu com a Miriam, agora é mais aí eu com a Fátima. A mim vem sempre às vezes um pouquinho depois, e a gente vai falando de Jesus, as pessoas olham e ficam paradas e falam, mas Jesus é lindo, né? Jesus faz isso. Minha mãe ela ia para a primeira, hoje prega a palavra. E eu começo a falar, o Senhor moveu o céu e terra para me dar um apartamento. Eu falo de mim, eu testemunho o que Jesus fez comigo, o que Jesus me fez. Ele me tirou da lavação do pecado. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, porque
da sua tempestade que está vindo sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus está cuidando, como Deus está cuidando dos meus. Está ali o Caio. Eu disse para ele assim: poxa, hoje eu vou ministrar. A minha riqueza é que eu ouvisse você, Estela, hoje. Só que a Estela está para lá de Minas desde sexta-feira. E ele ficou quietinho, não me falou nada. E quando ele entrou pela porta, eu falei obrigado, porque, irmãos, é que a Bíblia nos fala, e nós vemos aqui muitos irmãos testemunhar, que a igreja começa dentro de casa. Então eles têm visto eu na minha mesa da palavra, eu louvando, a Esther falar, dia de sábado, minha mãe fica em casa, meu Deus, ela vai pegar aquele celular dela, ela vai começar a cantar alto, e eu ponho mesmo, eu canto. É o momento que eu tenho de oferecer ao Senhor a minha adoração, porque depois as 9 começa a bater no portão, outro começa a chamar pelo celular, e você acaba esquecendo. Então Deus, a minha oportunidade agora, eu louvo o Senhor, eu canto. É 5 da manhã, eles falam que escutam o barulho. Eles lá no quarto, a porta está fechada. Eles escutam o Val orando de manhã. A pessoa esquece, a pessoa está aí, a pessoa vai. E eles falam: nossa, meu pai hoje vai orar. E eles acordam. Então, eles vão crescer, vão ter famílias deles dizendo: eu vi a minha mãe em cima da mesa, sentada ali, lendo a palavra, adorando ao Senhor. Eu vi a meu pai quando saía para trabalhar, falando com o Senhor: Senhor, guarda minha família, guarda meu filho Caio, guarda minha filha Estela, guarda meu filho Ivan, porque nós falamos para ele que ele é nosso filho. Então, nós ministramos na vida dele. E escuta, é o que nós estamos vivendo, porque o Senhor nos fez uma promessa. E Jesus fez a promessa para os discípulos: vocês não vão ficar sozinhos. Então nessa noite tenha certeza que o que você colocou nas mãos do Senhor, Ele nessa noite Ele vai trazer. Nessa noite, se você quer cura, receba. O nosso Deus é o Deus da cura. Ele disse o que? Que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertados. E se nós vivemos a palavra, nós somos libertos para a glória do Senhor. Então não deixa que o inimigo seja o seu acusador. Não deixa que o inimigo venha roubar a paz que Deus colocou dentro de você. Não deixa que o inimigo venha colocar maus pensamentos. Você não consegue, você não pode. Ah, você não vai conseguir. Ah, não adianta. Não tem mais jeito. Tem. Com Jesus no barco vai dar tudo certo. Porque Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso protetor. É o nosso general. Aleluia. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você, como Ele disse para Noemi. Eu até notei. Provérbios 24:10. Foi que nós lemos nessa manhã na escola dominical. Provérbios 24:10. Olha que a palavra do Senhor nos diz: se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? De novo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então imagina se os discípulos começassem a ser frouxos. Ah, Jesus está no barco, mas a gente vai afundar. Ah, Jesus está no barco, mas ele está dormindo aí. Ah, nós não vamos chamar o mestre. Ah, não vamos incomodar o mestre, não. Eles tinham ido o quê? Com a fraqueza, tinha tomado o barco. Mas o que eles fizeram? Não. Ah, não vamos ser frouxos, não. Ah, não vamos parar, não. Jesus disse que nós temos que clamar em alta voz. Nós temos que clamar e pedir para Ele. Então vamos acordar o mestre. Vamos comandar o mestre agora, porque ele precisa nos ouvir e ver o que está acontecendo agora aqui. Porque Jesus não estava vendo. Estava, Jesus estava. Isso foi os discípulos. Jesus estava vendo. Estava. Jesus estava sentindo os picos da água caindo. Mas Jesus queria ver onde estaria a fé deles. Aí eles fizeram o quê? Vamos clamar o mestre. Então o que aconteceu? Ah, no dia do desespero, da tempestade, as forças deles não foram pequenas, mas se tornaram o quê? Grande. Por quê? Porque ele servia ao Jesus tão grande que poderia realmente ouvir
como eu disse no começo. Agora, se ela tivesse entregado ao seu sentimento a fraqueza, meu marido se foi, meus 2 filhos, eu vou morrer por aqui mesmo, vou ficar por aqui mesmo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quanto tempo eu saí de Belém? Vou fazer o que lá? Não, mas ela não olhou o sentimento dela, mas ela olhou no Deus que estava na frente dela. No Deus que podia fazer coisas grandes. E como eu compartilhei aqui, eu disse para a Dai, quando ela estava ministrando aos nossos corações a revista da escola dominical, a palavra, eu disse, Ruth também teve a mesma atitude, sabe por quê? Porque ela viu Deus na vida de Noemi. Ela viu cada detalhe na vida de Noemi. Ela viu algo que chamou a atenção na vida dela. Por causa da vida de Noemi, ela disse, se o Deus de Noemi não abandonou ela em momento nenhum, se o Deus de Noemi é tão grande que faz o sobrenatural, eu vou também, porque esse Deus, eu vou me unir a ela, porque esse Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, como Deus fez. Deus prosperou na vida de Ruth, Deus abençoou a vida de Ruth. Nesta noite Deus quer abençoar a tua vida. Você toma posse? Deus nesta noite quer sarar. Deus nesta noite quer curar. Deus nesta noite quer te levantar. Você que não fala mais em língua estranha, nesta noite, se você abrir teu coração, você vai falar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, mas nesta noite, se você dá lugar, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Se nessa noite você que era aquela pessoa que pregava, que falava do amor de Deus e se calou, nessa noite Deus está mandando dizer, abra a tua boca, põe a tua boca no pó, porque ainda hoje, não é amanhã, hoje vai ter uma esperança para a tua vida. Nessa noite Deus quer que você se levanta, toma atitude. Jesus disse para os discípulos, é momento de atitude, não é momento de medo não, de pânico não, é momento de se alegrar, é momento de agir, é momento de fortalecer, porque a tempestade vai vir, e nós todos iremos passar, vai vir dias ruins, é bíblico. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós vamos ter momentos difíceis, e isso só vai acabar quando nós estivermos na glória. Aqueles que já morreram em Cristo Jesus, eles não estão passando mais por isso. Mas eu e você, quando estivermos aqui, iremos passar. Só que nós não iremos passar sozinhos. O Consolador, aleluia, que está conosco. O Consolador que está o tempo todo na nossa direção. Então nós não iremos passar. Aleluia. Por quê? Porque Jesus está dentro do meu barco. Jesus está dentro do seu barco. Então pode vir a angústia, pode vir a perseguição, pode vir a tribulação, mas tenha certeza de uma coisa, que tudo isso que nós estiver passando, a presença e a manifestação do Senhor Jesus está conosco. A manifestação do Senhor está na igreja. E enquanto nós estivermos com o Senhor Jesus, com a presença do Senhor, nós não seremos abalados. Aí quando Pedro, Tiago, João e André viram que Jesus disse, calma-te o vento, eles agradeceram a Jesus. Eles falaram, Senhor, obrigado, eu sou grato a Jesus. Eles agradeceram e ficaram gratos por Deus cuidar deles naquele vento, naquela grande tempestade. Então sabe de uma coisa nessa noite? Jesus, Ele tem e dá ordem à enfermidade. Jesus dá ordem ao mar. Jesus dá ordem à doença.
Vá. Seja curada do teu mal. Jesus dá ordem à morte. Jesus disse o que para a filha de Jairo? Vai, Jairo. A tua filha só está dormindo, porque eu vou acordar ela. Jesus tem poder na morte. Jesus tem poder no vento, quando ele disse: acalma-te, vento. O vento teve que obedecer. Aí Jesus disse: acalma-te, mar. O mar teve que obedecer. Então o segredo dessa noite, igreja, é nós obedecer a voz do Senhor Jesus. É os nossos ouvidos estar atento e sensível à voz do Senhor Jesus. Então nessa noite, que essa lição e essa palavra do Senhor nos ensina, para mim e para você, tenha fé. Não abandona o teu barco, não. Não abandona a tua fé, não. Mas põe em prática aquilo que o Senhor te deu. Levanta, porque você ficar dentro de casa não vai te ajudar. Você cruzar os seus braços não vai resolver. Mas se você falar: não, Senhor, eu quero me levantar, como Noemi fez. Eu quero agir. Eu quero servir a esse Deus que o Senhor me fez uma promessa. Irmão, porque o Senhor nos chamou, não foi para ficar aí sentado nessas cadeiras. Não. Ele nos senta, a gente já aprendemos. Aí ele fala o que agora? Já ensinei, né? Que a tempestade que os discípulos passaram foi ensinamento, correção para eles. E eles aprenderam. E eles tomaram o que? Uma atitude. E nessa noite o Senhor fala para mim, para você: levanta-se e erga a tua cabeça. Levanta-te e faça o que o Senhor mandar. Levanta-te e sai do comodismo. Levanta-te e ore. Levante e pregue. Porque assim, naquele grande dia, o Senhor chegar para mim e dizer: Rosa, minha serva, o que tu tem para nos oferecer? E o que eu vou ter para oferecer para o Senhor? Ah, Senhor, eu ia para a igreja, ficava sentada, só ouvindo a banda manancial, que era a banda Aliança, que agora é Ministério do Louvor. Ah, louvando, eu via, então tudo saindo outro. Ah, eu vi meu pastor daí pregar. Ah, eu vi a minha irmã tocar. Hã? E aí? Ah, Senhor, para mim estava ótimo. Eu vendo eles cantar, eu vendo eles pregar, eu vendo eles louvar, para mim estava ótimo. Ah, eu já estou com a minha salvação garantida. Já aceitei Jesus. Jesus me chamou, te chamou para nós levantar essas cadeiras. E lá, como diz a palavra do Senhor em Marcos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê será salvo. Então, para ele crer, eu preciso pregar. Você precisa pregar. Você precisa falar de Jesus. Agora, se você pregar, se você orar, e eles não quiserem dar crédito e não dar ouvido, é para condenação eterna. Mas que nessa noite você saia daqui com a certeza que Deus te chamou e te escolheu para ser herdeiro dele e levar a palavra do Senhor. Convida a igreja que se coloca de pé. Quero convidar o Leones. Leones. Que aumentou uma letra, né? Para estar adorando o Senhor. Mas antes dele adorar, eu quero fazer uma oração. E que nessa noite, pode vir já. A oração explicou. A voz já foi. Irmãos, quando eu disse para você que eu gosto de falar de mim e testemunhar de mim, né? E aonde eu tenho passado, o Senhor ele tem me honrado. Na quarta-feira eu passei um processo assim, não processo, eu passei um momento assim que eu fiquei meio assim: Senhor, não sei como dizer. Eu estava no meu serviço e aconteceu algo muito triste com a filha da minha patroa e com o neto. E quando eu cheguei, eu vi um clima muito ruim. E eu comecei a louvar, comecei a cantar, né? E a minha patroa olhou para mim e disse: Rose, ora pelo Rian e pela Ana Angélica. E eu falei: amém, eu vou orar. Ela disse: mas pede para aquela missionária orar por eles. Porque, irmãos, cada pessoa que prega aqui, quando eu chego na segunda, eu falo: nosso culto foi acontecido isso. Aí amanhã eu chego para ela e falo assim: eu que ministrei. Então, quando eles recebem visita, eles falam assim: ela é palestrante.
falei, antes de eu pedir para ela, eu vou orar. E eu orei por eles. E pedi para a irmã Manene, porque ela falou, Deus seu pode todas as coisas. E eu ouvi pela boca da Angélica uma coisa muito triste, o Gil conhece ela. Muito triste o que ela disse com o filho dela. Eu disse, cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa boca, ela está para abençoar e para amaldiçoar. Então não fale isso. E nós oramos. Quando eu cheguei sexta-feira, sorrisos deles estavam tudo assim. Rosa, obrigado pela oração. Glória a Deus, que Deus tem colocado você aqui dentro de casa. E Deus tem abençoado as nossas vidas. Aí eu falei, amém. Isso é para que o nome de Jesus seja glorificado. Que diminua eu, Senhor, que o Senhor cresça. Mas eu sempre falei para o Senhor que eu iria testemunhar do amor dele, para que o nome dele fosse glorificado. Porque ele me fez uma promessa que ia me tirar lá do mundo do pecado. E hoje eu não posso ter vergonha que aonde eu chegar, eu pregar para o Senhor. Aí comecei a falar do amor do Senhor para aquela família. E eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes ali. E em nome de Jesus, não sei por quanto tempo Deus vai me deixar ali. Mas eu creio que quando o Senhor me tirar de lá, todos vão estar servindo ao Senhor. Porque tudo Deus tem um propósito. E os propósitos de Deus são grandes para conosco. Amém? Pai Todo-Poderoso, que nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade, Deus, ao Senhor, concedeu que nós estamos aqui. Por essa palavra, Senhor, nos ensina a te amar, nos ensina, Senhor, a perdoar, nos ensina, Senhor, a pedir perdão, nos ensina, Senhor, amado, a amar. Senhor, nos ensina nessa noite a ser referencial na tua casa. Senhor, que nessa noite, meu Deus, se entrar alguém aqui, Senhor, nessa noite, entrou alguém aqui aflita, doente, angustiada, que nessa noite, Senhor, traz alegria, traz a paz aos corações, tira toda a angústia, Senhor. Se alguém entrou aqui nessa noite, meu Deus, esperando a resposta do Senhor, que o Senhor, Pai, faça, meu Deus, aos corações dessa noite, a entender que o teu chamado na vida dela, na vida deles são grandes. Pai, se alguém entrou aqui enfermo, doente, que seja curado, Senhor. Meu Deus, traz renovo neste lugar. Senhor, traz, Senhor, temperança. Senhor, traz transformação. Senhor, traz libertação, meu Deus. Eu venho te pedir essa noite, continue trabalhando neste lugar, Senhor, usando a tua igreja, que pessoas, meu Deus, saiam daqui cheias do Espírito Santo, saiam daqui transformadas para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus, porque Ele merece. Amém? Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos em louvor.
adorar.